Vídeos novos todos os dias às 7 da manhã. Inscreva-se no canal para não perder nenhum conteúdo. Vamos ler então do verso 1 até o verso 3. Reuniu-se toda a congregação dos filhos de Israel em Siló, e ali armaram a tenda da congregação, e a terra estava sujeita diante deles. Dentre os filhos de Israel ficaram 7 tribos que ainda não tinham repartido a sua herança. E disse Josué aos filhos de Israel: até quando sereis remissos em passardes para possuir a terra que o Senhor, Deus de vossos pais, vos deu? Até quando sereis remissos? Remisso significa negligente, preguiçoso, descuidado. O que é que aconteceu? Eles preferiram, em vez de destruir os cananeus, subjugar os cananeus, ou fazer aliança com aqueles povos, ou então usá-los como escravos, em vez de exterminá-los como Deus havia mandado. A causa para isso, para que eles não estavam cumprindo o que Deus tinha dito, talvez eles estavam cansados da guerra, eram 8 anos de campanha militar, isso é muita coisa. Talvez eles estavam satisfeitos com a terra que já tinham conquistado, e também tinha muita coisa que fazer, eles tinham que construir casas, plantar vinhas e, enfim, estabelecer os seus negócios. Ou talvez se sentissem seguros e fortes, eles já haviam dominado a terra, então ainda tinha inimigos lá, mas a conquista já havia acontecido. O fato é que eles não cumpriram. O resultado da falta de disposição para que eles completassem a conquista viria décadas depois. Essa desobediência do povo de Israel em ir até o fim e completar aquilo que Deus havia mandado, essa procrastinação, essa displicência teria resultados a longo prazo, médio e longo prazo, porque olha o que diz a Escritura. No livro de Juízes, que vem em seguida ao livro de Josué, diz que os cananeus voltaram a se fortalecer. Como Israel demorou em destruí-los, eles foram se reorganizando, foram se armando. Quando chega no livro de Juízes, eles já são um poder grande outra vez na terra. E aí começa a confusão. O livro de Juízes é exatamente o relato de como muitos desses povos que haviam sido conquistados e derrotados por Josué, eles crescem e tomam de volta a terra e escravizam Israel. Por quê? Porque eles deveriam ter completado a obra, eles deveriam ter ido em frente e feito o que Deus havia dito. Mas o que é que Israel fez? Fez aliança com esses povos, como eu disse, tomou-os como escravos e servos, e tomaram as suas mulheres como esposas, começaram a casar com as mulheres destes povos. E o que é que aconteceu? Não demorou muito. No livro de Juízes está dito que Israel começou a abandonar Deus, começou a adorar os deuses das mulheres com quem eles se casaram, os deuses dos amonitas, dos cananeus, dos filisteus, dos ferezeus, de todos aqueles povos. Depois que Josué morreu, acho que é melhor ler o texto, né? Depois que Josué morreu, acabou-se a religião verdadeira, a adoração a Deus no povo de Israel. Veja o capítulo 2, a partir do verso 6. Havendo Josué despedido o povo, foram-se os filhos de Israel, cada um a sua herança, para possuírem a terra. Serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué e que viram todas as grandes obras feitas pelo Senhor a Israel. Faleceu Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos, e foi sepultado, está aí no verso 9, o local do seu sepultamento. E verso 10, também morreu aquela geração, e levantou-se outra geração que não conhecia o Senhor. Verso 11, então fizeram os filhos de Israel que era mal perante o Senhor, pois serviram os Baalins, eram deuses dos cananeus. Deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes dos povos que havia ao redor deles, e os adoraram e provocaram o Senhor a ira, porque deixaram o Senhor e serviram a Baal e Astarote, que é o nome de uma deusa dos fenícios.
Aí que está. Os pecados, né, eles trazem consequência mais adiante. A gente deixa de fazer o que é certo, deixa de obedecer a Deus, pensa que está tudo bem, lá na frente o teu pecado te encontrará. O livro de Juízes relata então como aquilo que deveria ser a terra de Israel agora é uma terra de ninguém, é zona de guerra. Os inimigos se levantam, vêm contra, e o que é pior, o povo de Israel está enfraquecido porque deixou a Deus e começou a adorar aqueles povos. Às vezes não, muita gente fica assim, mas puxa, a ordem de Deus foi tão cruel, não é, para destruir todos aqueles povos, mas havia um objetivo. Primeiro, o juízo de Deus sobre aquelas nações idólatras. Aí diz assim, mas Deus mandou matar até as crianças. Eles mesmos matavam. A religião daqueles povos incluía sacrificar o filho mais velho. Eles tomavam o primeiro filho e matavam no altar de Baal. Deus mandou exterminar tudo aquilo, aquela desgraça, aquela imoralidade que havia na terra. Mas além do juízo de Deus sobre aqueles povos, mas Deus também queria proteger o seu próprio povo quando Ele deu aquela lei, aquela ordem. O resultado da desobediência foi essa daí. Os cananeus voltaram a se fortalecer. E aconteceu aquilo que Moisés havia dito: se vocês não destruírem estes povos, eles serão como laço para vocês, serão armadilha para vocês, e vocês sofrerão todos os dias da sua vida. E foi o que aconteceu. Agora, o que é que isso tem a ver conosco hoje? Lembrando que nós entendemos que toda a Bíblia é a palavra de Deus e que as suas histórias, os seus registros, eles têm aplicação para nós, povo de Deus de todas as épocas. Que lições nós podemos tirar disso? Primeiro, nós já mostramos, ou já mencionamos, a profundidade da corrupção do coração humano. Irmãos, pensem bem no pecado da nação de Israel. Primeiro, os privilégios que eles tiveram. Esse povo atravessou o rio Jordão a pé enxuto. Eles viram as muralhas cair diante deles. Deus troveja do céu com grandes pedras que caem do céu e esmagam os amorreus em uma batalha gloriosa que parecia perdida. Josué ora e o sol para, enquanto o povo de Israel consuma a vitória sobre os inimigos. Esse povo viu todo o poder de Deus, viu a glória de Deus de uma forma que nós não vamos ver. Eles viram isso, estes sinais e prodígios extraordinários que aconteceram diante dele. Eles viram que Deus lhes deu a vitória sobre inimigos maiores e mais poderosos. Destruíram povos pagãos, tomaram suas cidades, se apossaram das suas vinhas. Porém, eles não creram em Deus. Eles não creram em Deus. Eles desobedeceram a ordem expressa de Deus e abandonaram a Deus pelos deuses que eles mesmos haviam derrotado. É isso que mais causa assim, mas como é que é possível? Eles derrotaram aqueles povos que acreditavam naqueles deuses, né? E num certo sentido mostrando que o nosso Deus é superior, é maior. E depois de ter conquistado, eles tomam aqueles deuses daqueles povos que eles haviam derrotado e dizem: vocês são os nossos deuses, nós queremos agora adorar vocês. Você entende isso? Como é que isso acontece conosco? Nós temos mais privilégios do que esse povo, porque nós vivemos 2000 anos depois do cumprimento da maior promessa, que foi a vinda do Senhor Jesus, que eles aguardavam. Nós temos tido privilégios, clareza no Evangelho. Nós estamos vivendo os últimos dias, aquele ponto privilegiado na história que aguarda a vinda do Senhor Jesus. O Espírito Santo foi derramado, nós temos a Bíblia completa, o Espírito de Deus atuando em nós. Nós temos a presença do Senhor Jesus ressurreto entre nós. Nós temos muitos privilégios, mas o que é que nós fazemos? Apesar de toda essa luz, apesar de toda essa graça que Deus nos deu, de toda essa misericórdia que Deus nos deu, nós somos relutantes, remissos, preguiçosos para obedecer a Deus. E o que é pior, nós às vezes vamos adorar deuses que Deus já destruiu na nossa vida. Nós vamos adorar coisas que Deus já disse que
são falsas, são vaidade. Então, queridos, quão corrupto é o nosso coração. E Deus tem muito trabalho todo dia para nos mostrar isso, não é? Porque a tendência do nosso coração é se iludir, de nós nos iludirmos, de pensarmos que nós somos alguma coisa ou que podemos alguma coisa. É necessário que Deus diariamente nos convença e nos mostre a profundidade da depravação do nosso coração e o quanto nós precisamos de Jesus Cristo e do poder do Espírito Santo e da palavra de Deus para nos manter no caminho da obediência. Segunda lição que eu queria tirar aqui, a primeira foi a depravação do nosso coração, a segunda é essa, é que quando Deus nos dá uma ordem, quando Ele nos dá advertências, avisos e orientações, é porque Ele nos ama, é para o nosso próprio bem. As pessoas reagem negativamente diante das exigências de Deus, ou diante das ordens de Deus. Pessoas que acham que as leis dele são muito duras ou muito severas. Mas o ponto é que quando Deus coloca uma cerca, não é que o alvo dele não é limitar a sua liberdade, mas é porque se você pular a cerca, do outro lado tem um abismo, onde você vai cair. Então, aquela cerca, na verdade, é para a sua proteção. É porque Ele lhe ama. Os mandamentos dEle, as exigências dEle. Você toma, por exemplo, a área do casamento. As pessoas consideram muito duro, especialmente quando chega naquela parte de divórcio, né? Que Deus diz assim, olha, separou, mas segundo o casamento, só se o primeiro foi dissolvido por adultério. Houve o abandono da parte descrente. Qualquer outro motivo, se casar de novo, comete adultério. Mas isso é muito duro, porque eu quero ser feliz, eu tenho o direito de ser... Como é que é isso aí? Mas isso é proteção de Deus, gente. Porque Deus está protegendo. Não é que Deus é injusto ou cruel. Na verdade, aquela cerca é para proteger você. Ou quando ele passa regras para os filhos com relação à obediência aos seus pais, ou quando passa regras na conduta dos jovens com relação a sexo antes do casamento, ou para nós com relação ao uso do dinheiro. Não é porque Deus está querendo limitar você ou coibir você, mas Ele conhece a natureza do nosso coração e por isso Ele coloca estas regras para nos proteger e nos abençoar. Regras que protegem a vida, a sociedade humana, as relações e que no longo prazo a obediência a elas trará o resultado positivo. Foi em amor que Deus deu leis e ordens para nos proteger e preservar de consequências terríveis. Foi por isso que Ele mandou exterminar aqueles povos. Cheguei no meu ponto agora, né? As pessoas dizem, mas puxa, Deus mandou exterminar aqueles povos. De fato, parece uma coisa muito dura. Mas o alvo era exatamente proteger o seu povo. Por isso que Ele proibiu fazer alianças. Da mesma forma, Deus no Evangelho nos dá leis, orientações e instruções. Ele nos conhece e nos ama. Por exemplo, quando Ele diz assim, honra teu pai e tua mãe. Honra seu pai e sua mãe. Isso é para o nosso bem, isso é para proteger a família, isso é para nos ensinar o respeito pelas autoridades. Não furtarás, é para o nosso bem. Não matarás, é para o nosso bem. Não adulterarás, é para o seu bem, é para o nosso bem. Não cobiçarás coisa nenhuma do teu próximo, é para o nosso bem, para proteger você. Então, essa é uma lição que nós tiramos aqui. Deus tinha dado ordem, não façam aliança com estes povos, vocês têm que exterminar estes povos. Podia parecer uma coisa, os israelitas podiam dizer assim, mas olha, tem tanta mulher bonita aí, né? Olha essa cananita, olha essa filisteia, que coisa linda. Olha aqui para os israelitas não são essas coisas todas, mas olha ali as filisteias, que maravilha. Tem que destruir tudo isso, essa belezura toda. Parece injusto, que desperdício, né? Mas tinha um motivo para isso. Tinha uma razão muito boa para isso. Tinha uma razão muito boa para isso. Queridos, as orientações que Deus nos dá, as suas advertências, avisos e orientações são
para o nosso bem. Pode não parecer a princípio, mas são para o nosso bem. Queridos irmãos, ao olharmos para essa passagem e refletirmos sobre os erros do povo de Israel, percebemos o quanto a desobediência pode trazer consequências devastadoras. Deus nos dá mandamentos não para nos limitar, mas para nos proteger e guiar no caminho da verdade. Quando ignoramos suas orientações, abrimos brechas para que o pecado nos enfraqueça e nos afaste dele. Assim como Israel negligenciou a ordem de Deus e sofreu as consequências no futuro, precisamos estar atentos para não cair no mesmo erro. Se Deus nos alerta contra algo, é porque Ele conhece nosso coração e sabe o que é melhor para nós. Que essa mensagem nos leve a uma reflexão sincera sobre nossa caminhada com Cristo. Será que temos deixado de obedecer a Deus em alguma área da nossa vida? Será que temos feito concessões ao pecado, achando que não terão impacto futuro? Que possamos aprender com essa história e nos comprometer a seguir os caminhos do Senhor com fidelidade, sem procrastinar, sem relativizar e sem ceder às tentações do mundo. A obediência a Deus sempre nos levará à verdadeira paz e segurança. Que o Senhor nos fortaleça para vivermos como filhos da luz, firmes na Sua palavra e confiantes em Suas promessas. Sinta-se à vontade para debater com respeito sobre esse tema na seção de comentários. Não se esqueça de deixar o gostei e se inscreva no canal para receber os próximos vídeos. Um abraço a todos, e fiquem com Deus.